Prezados, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Autodesk Inventor. E nesta aula, estamos dando continuidade ao nosso curso de Inventor Motor Stirling. Nesse conjunto de aulas agora, a gente vai trabalhar com outro ambiente do Autodesk Inventor, que é o ambiente que faz os desenhos técnicos, as pranchas técnicas 2D, que é onde você vai documentar o seu projeto. Parte muito importante é que você tem que entender um pouco também de desenho técnico, escolha de forma de vista, cotas, cortes e outras coisas que a gente vai aprender mais. Só para dar uma passada rapidinho para vocês entenderem o que é esse ambiente, depois a gente vai entrar nele propriamente dito, dentro do nosso projeto. Como vocês devem perceber aqui, eu estou aqui dentro de outro projeto, estava fazendo aqui uns exercícios sobre 2D, um treinamento aqui, e eu desenhei essa peça aqui, é um mancal, para mostrar para vocês. Então aqui é a parte 3D, que já está um pouquinho mais familiarizado, que é onde eu desenhei esse mancal para fazer um exemplo que eu vou utilizar aí mais na frente. Que é um tipo de projeção que a gente não tem nas outras peças lá do motor Stirling, né? Então esse desenho 3D, eu preciso também transformá-lo em vistas 2D para poder colocar as cotas, dimensões, as vistas, projeções, e eu tenho que trabalhar nesse outro ambiente, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente chega até nele, que é no ambiente 2D. É uma folha de desenho, como se fosse um desenho, quiser fazer a lápis, só que no computador. Então vocês podem ver aqui que eu já fiz algumas vistas aqui desse mancal aqui no 2D. Você vê aqui uma vista chamada vista frontal, a vista superior, e aqui o que eu vou mostrar para vocês é uma vista auxiliar, que é essa vista aqui, que é exatamente a vista dessa parte do mancal, que a gente vai ver como é que faz esse tipo de vista, é uma vista extra que a gente cria dentro do próprio Inventor aqui no ambiente 2D. Então, depois a gente vai voltar nesse projeto aqui mais à frente, eu vou até fechá-lo agora, não vou salvar. E vou agora entrar no ambiente 2D do nosso projeto Motor Stirling, para fazer o desenho de algumas peças e da parte montada. E não sei se vou ter tempo de desenhar todas as peças, mas fazendo um desenho mais ou menos de algumas peças aqui, dá para a gente entender mais ou menos como funcionam as ferramentas. Então eu vou ativar aqui o meu... Quando é que está aqui? Meu projeto é Motor Stirling. Qual era o nome do projeto? Aqui, ó, tutorial. Eu estava enxergando ele. Tutorial MSH, o Motor Stirling horizontal. Então aqui, quando ele está com essa setinha, ele ativou. Então, eu agora estou aqui, ó, dentro do meu projeto. Para que isso? Para quando eu for criar a minha folha de trabalho, eu já criei alguma aqui, já vou criar outra folha de trabalho aqui. Eu posso criá-la já dentro da minha pasta do meu projeto. Então aqui eu posso vir aqui, ó, em procurar modelos. E aqui eu vou de novo aqui, ó, em métrico. E o ambiente aqui é o ambiente de montagem que a gente já fez, né? Passou no ambiente de peça, montagem, e agora o ambiente de criação de folhas 3D. Então tem várias normas aqui. Eu vou usar essa aqui, a ISO DWG. É um tipo de arquivo que pode ser aberto também no AutoCAD e outros programas. E aqui esse ISO e DW são as normas, as mesmas normas, só que esse índice que você abre no Inventor. Lógico que você pode exportar, pode salvar em outro formato, mas vamos abrir aqui o ISO DWG. Aqui eu escolho um modelo inicialmente e depois eu posso modificar esse modelo. Então bora ver aqui. Então eu vou estar olhando aqui, eu estou dentro do meu projeto, né, e vou aqui criar, que já está selecionada essa folha, então eu vou criar essa folha em formato horizontal. Eu vou clicar aqui em criar. Então o Inventor cria essa folha de desenho para mim, ele cria a folha de desenho em branco, né? Tem algumas informações importantes na folha aqui, que depois a gente vai discutir a respeito dela. Por exemplo,
essa parte aqui onde você faz o preenchimento com o nome da pessoa que projetou, e esse modelo aqui vai depender da norma que você está utilizando. Isso aqui também pode ser modificado, ou você pode também vir aqui em folha, e você pode também escolher aqui, ó, deixa eu ver, editar folha. Quando você abre editar folha, você vai ter, abre essa janelinha aqui, e tem algumas opções aqui para você. Primeiro, você pode dar um nome para a folha. Eu vou colocar motor Stirling. Não sei se já tem uma folha com esse nome aqui. E aqui é o tamanho da folha. Isso aqui vai depender do ambiente onde você vai imprimir o seu material. A folha A4 é a nossa famosa folha de caderno, a folha normal, né? A folha, aquela resma A4, que vem trabalhar em impressora pequena, assim, a folha mais comum. A A2, aliás, a A3 é como se fosse duas vezes uma folha A4. A2 é como se fosse duas vezes o tamanho de uma folha A3. O A1 duas vezes A2 e o A0 duas vezes A1. Ou seja, cada vez que você vai de uma para outra, você aumenta o tamanho da folha duas vezes, né? Mas tem outros formatos aqui que você pode escolher, né? Tem essa aqui, ó, formato A4, ASM. Isso aqui é A4, é folha A4, tem a folha A2. E aqui já são modelos padrões. Mas simplesmente eu vou escolher aqui, por exemplo, vou escolher essa aqui, a folha 3 mesmo. Aqui você pode também fazer, configurar padrão do tamanho que você quiser, só você personalizar, etc. Então eu vou escolher essa folha já personalizada. Aqui não vou mexer em nada disso aqui. Aqui é a orientação da folha, que você pode colocar retrato ou paisagem. E aqui a posição da legenda. A gente chama de legenda, onde a gente vai escrever, dar o nome do objeto que você está desenhando, etc. Não confundir o nome que vai vir aqui com o nome do arquivo, né? O arquivo vai ser esse que a gente salvou agora. O nome da folha vai ser motor Stirling. Então ele vai salvar isso aqui da nossa pasta. Quando você for na nossa pasta lá de projeto, essa folha já vai estar salva lá. Aqui eu posso mexer, trabalhar, mexer nessas bordas. E aqui eu posso trabalhar com os campos, né? Tá, os campos de texto, onde eu vou mudar esses padrões aqui. Só que eu não vou fazer isso agora. Vamos começar exatamente como a gente começou o nosso projeto de desenho 3D, começando por peças mais simples, depois a gente vai para as mais complexas e depois a gente vai para a montagem, trabalhar com a montagem do projeto inteiro na folha. Então vamos aqui, para a gente colocar uma peça aqui no Autodesk Inventor, a gente vem aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, base, clica no botão e ele vai abrir a janela onde você vai procurar os seus arquivos. Então aqui você vem aqui, e como você já está aqui no curso, aí você vai procurar aqui a peça que você vai colocar primeiro para fazer os desenhos. Então tem várias peças aqui, vou escolher uma nem tão difícil nem tão fácil, só para a gente ver como é que a gente faz. Vou escolher montagem agora, vamos aqui, deixa eu ver. Então pode ser qualquer um aqui. Vamos pegar essa aqui então, só para a gente ver como é o processo. Então eu vou abrir. Aqui ela já me dá uma vista chamada vista frontal. É a vista como eu desenhei ela, tá vendo? Então tá frontal. Eu posso mudar essa vista da forma que eu quiser aqui, certo? Posso deixar à direita, posso virar ela assim. Então aqui é a vista do lado direito, vista frontal, vista superior. A vista superior vai ficar igual à frontal, não tem mudança. Então, a forma de você projetar a peça depende do tipo de peça. Quanto mais complexa a peça, mais formas de projeção você vai ter que usar para poder você ter toda a informação que você precisa tirar da peça. Por exemplo, isso aqui é uma boa vista para você começar. Uma coisa importante aqui é a escala. Aqui a escala está de 1 para 1, ou seja, está a escala natural da peça. Então nem foi ampliada, nem foi reduzida. Então vou deixar essa escala 1 para 1 mesmo.
Essa folha aqui é grande, eu posso desenhar também várias peças aqui. Eu posso dar um OK aqui agora e já deixar essa pista aqui. Então eu posso ainda, já se eu continuar clicando em cima da peça aqui, ela vai criando, ó, novas peças de uma vez. Para depois eu juntar de uma vez só. Mas eu não quero fazer isso agora. Eu quero colocar a peça em uma vista. Era isso, né? Abrir. E vou concluir aqui. Então aqui ele já tem aqui a primeira vista, né? Então, aqui é a vista que a gente chama frontal. Sendo que essa vista frontal eu posso escolher, que a depender da complexidade da peça, eu posso escolher outra forma de apresentar essa vista frontal. Então a pergunta é, quantas vistas eu vou precisar utilizar para poder descrever toda a peça, todas as partes da peça, todas as suas dimensões. Então essa peça é uma peça simples, eu acho que eu posso trabalhar aqui com 2 vistas, eu acho que é suficiente. Eu já posso trabalhar com essa vista frontal, mas vamos ver se é suficiente para descrever toda a peça. A gente vai fazendo as vistas e vai olhando se precisa de mais alguma coisa. Então aqui eu posso já pegar, tá vendo? Esses diâmetros. Mas aqui eu posso fazer o seguinte, um corte para pegar este furo, ou um corte pegando esses 2 furos aqui. Seria interessante. Então se eu quiser aqui mudar também a forma de eu enxergar essa peça, eu posso mudar aqui de outra forma para poder enxergar aquele furo. Deixa eu ver como é que está aqui. Então tá vendo? O furo agora está aqui, ó. Então o que é que eu posso fazer? Então eu posso fazer um corte aqui nessa peça. Então eu posso fazer uma vista de corte aqui. Mas antes de fazer a vista de corte, eu vou fazer outras vistas aqui. Se não tiver necessidade, a gente faz o corte. Já que o corte aqui é uma ferramenta aqui mais à frente. Ó. Então depois da primeira vista que você seleciona, que a gente chama da vista principal, tá? Peça aqui primeiro, eu posso criar outras vistas a partir dessa. Então a partir aqui dessa ferramenta chamada projetada, eu clico na ferramenta, então ela já começa a projetar outras vistas. Está vendo que essa vista aqui vai ser inútil para mim. Está parecendo que ela está repetitiva. Então eu posso pegar uma vista desse lado de cá. Isso aqui já está interessante, porque aqui eu tenho uma visão diferente aqui, que eu posso pegar outros valores. Porém, essa vista aqui também não é tanto informativa para mim quanto se eu vier para esse outro lado, ó, que eu vou ter essas outras informações aqui relativa a essa parte que está projetada. Então, se eu projetar para cá, eu estou vendo a partir dessa face. Se eu projetar para cá, eu estou vendo a partir daqui. Então, a projeção mais adequada para essa peça é eu colocá-la aqui. Então, eu posso fazer, eu coloco ela aqui. Eu vou dar um criar, então ela vai criar essa vista, mesmo que seja aí fora. Então, então, se eu arrastar essa outra peça, eu posso colocá-la, essa vista aqui em outro lugar, para poder ter a noção da peça. Então, essa peça aqui com essas 2 vistas, eu acredito que já é suficiente para a gente já determinar todos os seus parâmetros. Porém, ainda vou fazer mais um detalhe aqui, eu vou fazer um corte nessa peça, né, para poder ver essa peça no corte. Ou seja, eu vou cortar essa peça aqui em 2 partes, e vou projetar o corte dela aqui para baixo, para a gente ver ela em corte. Então vamos lá. Então a ferramenta de corte, então a gente já viu projetada. Vou pular essa aqui, auxiliar, que vai ser aquela peça que eu vou mostrar para vocês depois, aquela peça do mancal, onde a gente vai usar essa ferramenta, chamada auxiliar. Que ela mostra uma vista que não tem opção aqui. Então vamos lá, o corte, eu clico nessa ferramenta. Clico em cima da peça em que eu quero fazer o corte. Então aqui, ó, deixa eu dar uma aproximada, ela vai reconhecer a peça, então tem que dar um clique primeiro. E agora, deixa eu voltar de novo, ó, então, deixa eu sozinho aqui. Ó. Então, você clica na ferramenta e clica em cima quando aparecer essa linhazinha vermelha, você dá um clique. Então ele quer dizer que você quer cortar essa peça. Agora você vai cortar de onde? Então o certo é cortar ela no centro, certo? Então aproveita que ela tem essa marcação aqui dessa bolinha vermelha. Então, ó, puxando o mouse, eu vou ver um tracejado, onde ele vai me dar a melhor opção
de corte aqui central. Se eu puxar para esse lado também, eu posso começar o corte daqui, ó. Então a linha está ali, então eu vou começar daqui, onde vai ficar meu início do corte. Então dou um clique e aqui vou levando essa linha, né, paralelamente aqui. Eu dou outro clique aqui, final. Botão direito do mouse, continuar. Então o que ele fez? Ele está fazendo corte, né? Ele pergunta que esse corte você quer apresentar na mesma escala, no mesmo formato da peça e tal. Aí eu vou só dar um clique aqui e confirmar o corte. Então eu posso agora, esse corte ficou muito em cima da peça, eu posso puxar ele um pouquinho para baixo aqui. Deixa eu ele aqui para baixo, ver que ele fica alinhado com a peça. E qual a vantagem do corte aqui? Ó? Que agora eu tenho detalhes aqui, ó, desses dois furos que estava aqui, ó, encoberto, né, porque ele estava atrás da peça. Então eu acho que com essas três informações aqui, eu já posso fazer as que a gente chama as cotações da peça. Então eu posso aqui, começar aqui já, aqui na peça de corte mesmo, eu posso fazer já aqui, ó, umas linhas chamadas linhas de centro. Então agora eu vou fazer, já criei as vistas que eu queria, então essa parte aqui onde cria as vistas. Se eu achar que é necessário criar outras vistas, eu posso criar mais depois, mas eu acho que aqui já é suficiente para a gente descrever toda a peça. Outra coisa, detalhe, quando a gente faz o corte, que é interessante aqui, você vê aqui onde passa o corte, a parte que fica, que a gente chama de achurada, né? Essa parte aqui, a peça ela apresenta esses detalhes aqui que a gente chama de achuras. Então essa parte achurada é onde a parte da peça é realmente cortada, onde é o sólido, certo? Então é como se eu viesse aqui com a faca cortasse a peça. Essa parte aqui é o sólido e essas partes que não tem achura são os furos, exatamente onde não tem material. Detalhe. Então. Outra coisa que eu queria fazer, eu não quero apresentar essa peça com essa coloração. Ela está... Então eu posso dar um clique nessa peça principal. E aqui, ó, eu vou tirar esse estilo aqui base e eu vou fazer o seguinte, vou desmarcar esta opção. Deixa eu ver se eu desmarquei ou não. Não desmarquei. Desmarcar esta opção, que essa opção aqui é chamada de sombreado. Então eu dou um OK aqui. Agora a minha peça está em formato só de linhas. Aqui também está sombreado. Eu vou tirar esse sombreado de todas as peças. Né? Fica melhor a visibilidade da minha. Então só é clicar naquela ferramenta que ali era uma opção de visibilidade. Então aqui agora eu estou vendo só linhas, né? Sem aquela coloração. Então, eu posso também, eu queria criar outra vista aqui, que é a vista 3D. Então a vista, ou seja, a vista em perspectiva. Então a partir dessa projeção, posso fazer outra projeção. Agora quando eu projeto assim do lado, tá vendo? Ele cria uma vista 3D da peça. Ou seja, a vista em perspectiva. Então eu vou puxando para o lado esquerdo, para baixo, para cima e olho. Né? Eu vou aqui e olho qual o melhor. Tanto esse aqui, ó, como esse, está bem visível que eu posso estar vendo furo e tudo mais, então eu posso escolher essa opção aqui. Então vou dar um criar, para criar essa vista. Só que essa vista agora, com essa vista 3D, eu vou querer que ela apresente aquela coloração. E a vista 3D, ela tem mais, ela é criada sem esse vínculo com outra peça. Então eu posso fazer aqui, ó, com que essa peça 3D, ela... Deixa eu aproximar isso aqui. Vou deixar esse espaço aqui. Ela apresente aquela coloração. Então eu venho aqui, ó, e marco essa opção. Então essa peça 3D ela vai aparecer em formato de isométrico. E essa aqui eu tenho uma visão aqui ao todo da peça para ver como ela é. Né? Então aqui agora eu posso fazer as anotações. Então, que tipo de anotações vai fazer aqui? As dimensões, né? Furos, né? Para saber o diâmetro dos furos, símbolos de furação. E
diâmetro da peça. Então vamos lá. Então agora a gente vai para essa outra aba chamada de anotar. Então, na aba anotar a gente vai começar a colocar as dimensões da peça. Então eu posso colocar uns símbolos aqui interessantes aqui, que é o de primeiro aqui, que eu criar aqui na peça cortada. Eu vou criar aqui essa linha aqui chamada linha de centro. Então eu clico aqui, ó, nesse lado, nesse outro. Então eu criei essa linha. Eu posso aumentar o tamanho dessa linha puxando aqui. Nesse pontinho verde, quando eu crio essa seta, eu posso puxar. E aqui uma linha passa no centro da peça. Então toda peça simétrica que tem um centro, eu uso essa linha de centro para indicar que essa peça é simétrica desse lado e desse outro. Isso aqui também serve para representar partes furadas. Então aqui eu posso criar também essa linha de centro. Também aqui, ó, nesse furo. Vou mostrar que aqui é a parte simétrica. Então, simétrica em relação a essa peça aqui. Agora, a gente pode também colocar agora as dimensões. O que são as dimensões? São as distâncias entre essas partes da peça. Por exemplo, essa parte daqui com essa aqui, ó. Então, eu clico de um lado, clico do outro. Então, daqui até lá, eu sei que é 32. Aqui vai aparecer, a gente pode fechar. Agora eu quero saber essa distância daqui para cá, então já está selecionado aqui cota. Então, eu clico aqui e posso colocar essa cota aqui. Olha só. Se eu já coloquei essas duas cotas, não tem necessidade de criar essa cota aqui. Então, colocar muitas informações também não é legal, certo? Ou eu posso colocar em outra parte da minha... Posso colocar aqui, por exemplo, essa largura aqui e tal. Então, aqui já está a cotação. Eu posso também fazer a cotação desse lado com esse aqui, ó. Então, eu venho, clico na peça. Ou eu uso essa parte aqui, né, que é a mesma daqui, colocando aqui, por exemplo, ó, o diâmetro. Posso colocar o diâmetro externo aqui e posso colocar esse diâmetro interno. Eu posso colocar e ainda pode colocar esse diâmetro aqui do furo, se eu quiser colocar, ou fazer esse diâmetro do furo. Para não ficar muita informação, eu posso criar aqui, ó, como aqui é um furo, eu posso criar aqui, ó, essa dimensão notas de furo, que aqui ele vai me dar o tipo de furo que eu fiz aqui. Então, se eu clico aqui, ele vai me dizer aqui, ó, ele vai me dar informações. Furo, 7 de diâmetro, de passagem, e tem um rebaixo aqui, ó, de 9 milímetros de diâmetro a 90 graus. Ou seja, o que é isso aqui? É esse aqui, começa de 9 a 90 graus, depois eu termino com 7 aqui, essa distância. Então, essa informação que tem esse furo aqui. Aqui agora também eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso confirmar também essa cota, também, ó, essa cota daqui para cá. Ele já reconhece, né, que é uma peça, que é um diâmetro de 16. É lógico que é o mesmo diâmetro que está aqui, ó. Não teria essa necessidade. Então, como essa peça é simples, então eu posso também, ó, cotar esse furo aqui que eu não cotei lá, ó, de 5 centímetros. O que mais aqui eu posso cotar? Se eu quiser também eu posso cotar essa parte aqui, para ficar mais claro. Eu posso cotar também essa parte, né, daqui para cá. Ali o furo tem 7 de diâmetro, mas aqui, ó, se eu quiser também eu posso fazer essas cotagens aqui, ó. A cotação da distância dele para o centro, então é 8, tá vendo? Posso colocar essa cota aqui. Posso colocar também, poderia colocar também outra informação que seria importante, também seria do centro dele para o centro da peça. Então eu posso colocar desse centro para esse. Alinhar essa cota com essa outra cota aqui. Então eu chego aqui perto, ela alinha com essa cota. Se ficar muita cota muito em cima da outra, a gente pode fazer cotações em outros lugares para não ficar muito poluído o ambiente, certo?
Esse símbolo aqui, AA, é o símbolo desse corte, que está dizendo, isso aqui está cortando de A para A. Eu posso pegar isso aqui, ó, selecionar, deixa eu ver com ele aqui, deixa eu sair de cota e colocar aqui embaixo, que eu estou achando que eu posso fazer o seguinte, ó, fazer uma cota desse furo, tá vendo? Daqui até aqui, eu posso saber a profundidade desse furo. Aqui, ó, ele diz que é 90, que seria o 90 aqui, que seria esse ângulo aqui, ó. Eu poderia também, ó, fazer essa cotação, ó, daqui para cá, tá vendo? 9. Se eu quiser mais detalhes, né, no furo, aqui, ó, 7. Então eu tô achando que essa cota ficou muito próxima, então eu posso afastar e fazer essa cota aqui. Vou clicar aqui. Então aqui tá vendo 9, 7, e aqui tem esse ângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar esse ângulo é com qual é isso aqui, deixa eu ver. Ele pegou o ângulo externo, né? Então aqui ele pegou um ângulo aqui de 135. Então, esse ângulo aqui, na verdade, esse 90, seria, eu acho que com o centro do furo. Deixa eu dar só uma reparada aqui. Deixa eu ver se vocês fazem esse ângulo aqui. Talvez eu tenha que criar uma linha de referência para fazer essa cotação. Ele está dando a distância. Ok. Então o que eu poderia fazer, então aqui ó, essa distância também eu já tenho, eu também poderia fazer aqui ó, essa distância desse furo para esse, se eu quisesse, quanto mais informações. Agora também informações em exagero, acaba que... outra coisa importante nos furos é você fazer marca de furos aqui. Então isso aqui é relativo a furos e linha de centro. Então qualquer peça que é redonda, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar esses símbolos de furação. Então essa peça aqui eu acho que já está de bom tamanho, está bem cotada, já com essas informações é possível você construir a peça. Já. Então aqui você tem o que? Então eu sei que isso aqui eu tenho que fazer um círculo de 16 centímetros, né? Fazer uma extrusão de 32 menos 27, depois faço um círculo de 16, faço uma extrusão de 27, depois aqui na peça faço um furo de 5 e nessa face, né, pelo outro lado, eu faço um furo a uma distância de 15 centímetros do centro, sendo esse furo de 7 de diâmetro, ou seja, ele é de passagem, ou seja, ele vai de um lado para outro, tem 7 de diâmetro com 9 aqui de rebaixo, a gente chama de rebaixo, que é o tipo de furo. Então esse tipo de furo, quando você vem aqui em marca de furo, ele vai lhe dar o tipo de furo que você tá vendo. Caso você não consiga entender que furo é esse, aqui você vai entender que é um furo de passagem, então 7 de passagem. Como é passagem, vai atravessar toda a peça, por isso que ele vai dar de 4 aqui. Se a peça fosse maior, esse valor aqui seria maior. Então essa peça já está cotada, eu posso colocar mais peças nessa mesma folha, eu posso criar folha para outra peça, né? Aqui eu posso dar um nome para essa peça aqui. Suponho que eu quero desenhar só essa peça nessa folha, Eu achei essa folha muito grande para essa peça, então eu poder trabalhar com papel ou com folha A4 em vez de A3 ou A2. Então, um projeto pequeno como o motor estilo, eu posso trabalhar todo em papel A4. Seria também interessante na hora de imprimir. Você imprimiria naturalmente no papel, numa impressora comum. Essa folha de papel maior, o que vai acontecer? Você vai imprimir em máquina especial, que imprime com folha de tamanho maior. Então, aí vai depender do tipo de impressora que você vai ter para imprimir esse projeto. Então eu fiz essa aula introdutória. Na outra aula eu vou trabalhar com outras peças
e trabalhar com a parte montada para a gente encerrar essa parte 2D. Não vai dar tempo de fazer todas as peças, mas eu vou fazer algumas peças para você ver como é que faz corte. E também vou trazer aqui outros tipos de anotações que a gente vai ver em outras peças especiais. Então, até a próxima aula.